Nos últimos 10 anos, o Brasil triplicou o número de academias. Nós saímos de 20 mil academias no ano de 2014 para mais de 60 mil academias registradas no ano de 2025. As academias, elas são de todos os tipos. Nós temos grandes centros de treinamento, academias de alto luxo, academias de bairro, academias low cost, assim como diversos outros tipos, estúdios, microacademias, espalhadas aí pelo Brasil afora. E por trás desse boom fitness, desse monte de academias abrindo, uma questão que poucas pessoas falam e a gente talvez nem perceba isso no nosso cotidiano é a qualidade do ar dessas academias, Aliás, você cuida da sua dieta, você toma suplemento, você paga por uma consultoria de um personal e na hora de treinar você escolhe uma academia de boa qualidade, E quais são esses parâmetros de qualidade que você observa numa academia? São os aparelhos, a climatização, bem como o atendimento e o valor. Mas a qualidade do ar, ela nunca é vista como um fator de qualidade de uma academia. Então hoje, neste vídeo, nós vamos estudar sobre um pouco a qualidade do ar. Você vai aprender comigo um pouco sobre qualidade do ar interior. E nós vamos entender através de um artigo científico, de uma tese de doutorado, como que funciona a qualidade do ar, como deve ser a qualidade do ar de uma academia. E vamos poder, no final desse vídeo, fazer uma comparação com a academia que nós treinamos. Tenho certeza que você chegou nesse vídeo, você treina, você faz exercício, senão você seja até um dono de academia. Então fica comigo nesse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e vamos entender um pouco sobre a qualidade do ar de uma academia. Então tá aqui o título do vídeo, você pode estar treinando em um ar ruim. Esse vídeo aqui, ele traz esse trabalho que está aqui no subtítulo, qualidade do ar interior em academias de ginástica, parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. É uma tese de doutorado da Universidade de Ribeirão Preto. Aqui, qualidade do ar interior das academias de ginástica, Tese apresentada à Universidade de Ribeirão Preto com requisito parcial para obtenção do título de doutor pelo programa de pós-graduação em Tecnologia Ambiental do Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnologias. Alessandra Regina dos Santos é autora desse trabalho, então se ela estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, seu trabalho é excelente, inclusive já recomendo você baixe esse trabalho, pesquise esse trabalho na internet e se você se interessa por esse assunto, leia esse trabalho. Porque o que eu vou falar aqui é muito breve. O trabalho ele é aprofundado em cada ponto, em cada tema, você consegue aprender muito lendo esse trabalho, assim como eu aprendi. E hoje aqui eu vou compartilhar com você um pouco. Bom, então vamos ao objeto do estudo, 4 academias de ginástica da cidade de Ribeirão Preto. O trabalho não revela quais são essas academias, Chamam de A, B, C e D. Beleza? Então, 2 dessas academias, elas têm o sistema de climatização com ar-condicionado. E as outras 2, a C e D, são academias que utilizam aquele climatizador evaporativo, a famosa ecobrisa, e exaustor eólico, E o que foi analisado? Foram analisados, os ambientes, Foram analisados a sala de spinning da academia e a sala de musculação em 3 estações do ano, verão, outono e inverno, beleza? Então, aqui, só para ficar bem claro, bem visível aqui, a gente tem as academias A e B, elas são climatizadas com aparelhos de ar-condicionado, então essas imagens, inclusive, são do trabalho, tá? Tô colocando aqui para ficar registrado, essa apresentação está fiel ao trabalho, beleza? Então, o ar de janela e o ar split, E a academia B, C e D, perdão, anotação errada aqui, academia C e D, elas utilizam climatizador evaporativo e o exaustor eólico aqui, então temos aqui o modelo desses aparelhos que vocês provavelmente já conhecem, E o que foi analisado? Foram analisados parâmetros, como está no título, físico-químicos e microbiológicos, Então os parâmetros físicos foram temperatura, umidade e a velocidade do ar. O microbiológico é a concentração de bioaerosol, que são partículas de origem biológica suspensas no ar. Concentração de CO2, que a gente tanto conhece, o CO2, oriundo até... Nós expelimos CO2 durante a nossa respiração, então imagina um monte de gente numa sala de musculação,
ofegante, liberando CO2 numa sala de musculação, uma sala de spinning fechada. Então vocês já vão pegando, né, a ideia aqui desse vídeo, né? Compostos orgânicos voláteis, né? Que é isso? É o cheirinho de perfume, o cheirinho de produto de limpeza, né? O cheirinho de cola, o cheirinho de verniz, né? São esses cheiros que nós tanto lidamos. Até álcool, né? O cheiro de álcool, ele é um composto orgânico volátil. Então todos esses cheiros químicos, todos são químicos, alguns naturais, alguns sintéticos, vamos colocar dessa forma, aí são compostos orgânicos voláteis. Formaldeído também é um composto orgânico volátil e ele está separado aqui, que ele foi analisado separado, ele também é oriundo de fumaça de cigarro e escapamento de veículo. E o material particulado, né? Material particulado é tudo que não é químico, são partículas físicas, pequenas poeiras, né? Que são encontradas no ar, beleza? Aqui uma breve exemplificação, né, do que foi analisado aqui. Então aqui embaixo tem os compostos orgânicos voláteis, né, os perfumes aqui, as tintas, os materiais de limpeza, né, que a gente tanto conhece, o CO2 aqui representados, fumaça de cigarro. Aqui são eu coloquei essa imagem aqui para representar o bioaerosol, porque quando nós estamos respirando na academia, nós liberamos essas partículas junto com a nossa respiração ofegante, né, na atmosfera da academia. Então essa imagem aqui ela representa bem o que acontece numa academia. Provavelmente era um espirro, né, mas a nossa respiração básica ela já faz essa liberação. E aqui a velocidade do vento, a umidade. Então só para ficar bonitinho aqui no slide. Para a gente entender, talvez você chega nesse vídeo e você não entende ainda. Não, vamos relembrar como que funciona o sistema, tanto a evaporadora quanto o ar-condicionado. Então, a evaporadora, né, aqui nessa imagem, ela é bem simples, ela representa aqui, ó, a gente tem o ar externo, que passa pela colmeia umidificada, né, tudo isso por um ventilador que puxa, né, ela força esse ar passar, o ar externo passa por essa colmeia e é jogado, né, direcionado para dentro da academia. Então, aqui tem todo o sistema de bomba de água que fica recirculando essa água e tal. E aqui você tem uma evaporação dessa água no momento que o ar passa, e isso vai levando mais umidade, vai resfriando o ar dentro da academia, beleza? Aqui a gente tem o ar-condicionado, né? Então, aqui a gente tem o aparelho que fica externo, né? Onde acontece a unidade condensadora, onde tem o motor e tal, e toda a parte quente do ar-condicionado. E internamente a gente tem a parte aqui que recircula o ar. Então, vamos analisar aqui, né? O ar-condicionado, ele recircula o ar interior da nossa casa, da academia aqui no caso, passando aqui pelo sistema de serpentina e gelando esse ar. E aí, isso vai diminuindo ao longo do tempo a temperatura, né? É assim que funciona, basicamente, um ar-condicionado residencial, um ar-condicionado até automotivo. É essa aqui que é a ideia, beleza? Então, lembramos aqui a diferença, essas duas diferenças, elas são muito importantes para a gente entender ali na hora de ver os resultados, né? Como que isso, essa dinâmica dentro de uma academia, ela vai impactar aí na qualidade do ar, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. A comparação aqui é partículas, né? O particulado, material particulado que a gente chama de PM10, em português acho que é MP, material particulado. Bom, aqui é uma comparação que é um fio de cabelo e aqui um grão de areia, né? Então, o material particulado, ó, ele é 10 microns, né, de diâmetro. Então aqui está a comparação com fio de cabelo, né? 10 microns já é uma coisa muito pequena, e o PM2,5, né, são 2,5 microns de diâmetro. Então ele cabe aí 4 partículas dentro já de uma PM10, e isso comparado com fio de cabelo, com grão de areia, a gente vê que é uma coisa muito, muito, muito pequena, né? Porém sólida. E como de se imaginar, quanto menor é essa partícula, a dinâmica dela é que mais profundo no teu sistema respiratório ela vai chegar. Então essa imagem aqui ela representa isso, né? 1 micrômetro, para a gente entender, ele é 1 centímetro dividido por 10 mil partes. Então, se você pegar na régua 1 centímetro e dividir por 10 mil, vai ser coisas microscópicas, né? Então isso é 1 micrômetro. Então são partículas muito, muito pequenas. Beleza? Opa. Vou continuar aqui nossa apresentação.
E esse slide aqui, eu achei ele muito interessante. Tem todos os parâmetros aqui de qualidade do ar que são definidos pela lei brasileira, pela norma brasileira. Então aqui a autora ela fez fonte, né? Aqui está adaptado de Brasil 2003. Brasil 2003 é essa resolução aqui, resolução RE número 09 da Vigilância Sanitária, que define os parâmetros de ar, de qualidade do ar interior, beleza? Então esses aqui foram os parâmetros que a autora utilizou como base para comparar os resultados que ela analisou das academias com a norma brasileira, tá? Eu gostaria já de comentar aqui que esses parâmetros da norma brasileira, ele é diferente das outras normas de outros países. Então tem outros países que são mais rígidos com as normas de qualidade do ar interior, beleza? Então aqui, ó, a gente tem a norma para verão e inverno, né, essa divisão aqui. Então, temperatura, umidade do ar e velocidade do ar também é um parâmetro. Ninguém gosta de ficar naquele vento intenso, né? Então eu também não sabia que a velocidade do ar é um parâmetro de qualidade. Um lugar muito ventilado também não é bom, tá? Taxa de renovação de ar, isso aqui é muito importante, nós vamos discutir isso lá nos resultados, né? 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Taxa de renovação do ar com ambientes de alta rotatividade de pessoas, então são ambientes que entra e sai pessoas, né? E aqui então a renovação de ar para um ambiente fechado, onde tem pessoas ali constantemente ficando naquele lugar, não estão trocando toda hora. Aqui também diz respeito aos filtros de captação de ar exterior e os filtros aqui do ar-condicionado, é esse filtro classe G3. Eu também não sou especialista nesse tipo de filtros, não entendo muito sobre filtros, mas pelo que eu entendi aqui tem tipos de filtros, assim como os EPIs também tem qualidade de filtro. Aqui para os equipamentos de ventilação também tem essa classificação aqui, beleza? Né? Aqui também tem a continuação da tabela, né? Da parte microbiológica. Aqui é a quantidade de UFC por metro cúbico. O que é UFC? Não é a briga lá, não é a luta. O UFC aqui é unidade formadora de colônia, né? Então, quando a gente está trabalhando com fungos, os fungos eles têm uma capacidade de, a partir de uma pequena parte dele, ele se multiplica e forma uma colônia de fungos. E isso é avaliado tanto com padrão de qualidade, até para alimentos, né, em ambientes. Essa forma de olhar as unidades formadoras de colônia, ela é muito comum nessa área de fungos e a gente vai ver mais para frente a metodologia do estudo dela. Foi utilizado ali placas de pétrea e tal com material com carboidrato ali, né, para o fungo poder se desenvolver, e ali você conta as unidades formadoras de colônia e você tem um valor ali de parâmetro para comparar aqui com a norma, beleza? Contaminação química, né? CO2, aqui a gente já tem a definição de menor ou igual a 1000 ppm, então mais para frente nós vamos voltar nesse valor aqui. E os parâmetros físicos aqui, que já foram mencionados ali, até tá repetindo isso aqui. Bom, vamos continuar aqui. Aqui está a resolução, que eu mostrei já, adiantei para mostrar, que fica mais fácil, né? Se você tem uma academia, é interessante dar uma lida nessa resolução. Ela é bem técnica, mas é bastante interessante aí. Tá por dentro desse material. Inclusive no trabalho da autora, já vou adiantar isso, ela comenta que essa resolução merecia ser revisada, porque ela já também está um pouco defasada quando a gente compara com outros países, como eu venho falando aí, né? Bom, materiais e métodos aqui. Então, eu vou mostrar aqui os equipamentos, mas basicamente ela visitou a academia, as academias, nas diferentes épocas do ano, e foi coletando os dados, né, com esses equipamentos aqui. Então aqui o aparelho que mediu o CO2, né, aqui a gente tem o anemômetro, o termigrômetro para medir temperatura, umidade e velocidade do ar. Aqui o medidor de compostos orgânicos voláteis e particulado. E aqui a forma que ela registrou isso, né? Ela instalou esse aparelho aqui para fazer a medição e instalou um celular aqui com uma câmera e foi fotografando a tela do aparelho ali de tempo em tempo, né? Então no trabalho lá, se você tiver curiosidade, você vai ver que tem os gráficos aí de variação dos parâmetros encontrados aí, porque ela foi feita dessa maneira.
tá? Voltando também, dentro do trabalho tem a planta da academia, tem toda a localização que ela tem detalhadamente, tudo como isso foi feito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo e também a gente não tem interesse em estudar esse trabalho aqui ao fundo, né? Esses detalhes do trabalho. Aqui são aqui tem a demonstração na sala de musculação, né? Na sala de spinning. E esse aqui é o impactador linear, é um equipamento que ele puxa o ar e ele passa esse ar passa aqui por essa mangueira, ele entra num filtro e esse filtro depois é colocado nessas placas aqui de cultura, e a partir daqui você tem aqui, ó, os pontinhos que são as colônias que estão sendo formadas, e aí aqui você tem até esse papel aqui quadriculado aqui para facilitar a visualização e a contagem, tá bom? Então esse foi um trabalho, cara, isso aqui é um trabalho, realmente dá trabalho, não é um trabalho simples, é um trabalho que envolve vários equipamentos, ir a campo, coletar resultado, anotar, né? Então foi um trabalho científico trabalhoso, vamos colocar dessa forma. Aqui está esse trabalho aqui com esse impactador, e para chegar aqui nesse material microbiológico, após a formação dessas colônias aqui, ó, é feito uma identificação de qual fungo que você encontrou ali, porque primeiro você encontra essa mancha aqui, né, de fungos, e você não sabe olhando qual pode ter mais que um aqui, são vários fungos. O ar, ele é contaminado com diversos, milhares de possíveis tipos de fungo e coisas microbiológicas. Então aqui é a identificação. E aí passado, você faz uma lâmina, e a partir dessa lâmina você identifica no microscópio qual estrutura, né, pelas estruturas do fungo e como ele está se comportando ali, você consegue fazer a identificação de qual fungo é esse, né? Bom, então aqui a gente tem uma tabela que trouxe as informações aqui de temperatura, umidade, velocidade e o CO2, né? E aqui a gente vai ler essa tabela da seguinte forma, a gente vai ler nas colunas aqui, e sempre lembrando que A e B academias com ar-condicionado, C e D academias com climatizador, aqui a gente tem o verão e aqui a gente tem o inverno. Tudo que eu pintei de vermelho aqui está fora do padrão da norma, beleza? Então, a ideia aqui é comparar o ar-condicionado com o climatizador, tá? As academias com ar com as academias com climatizador. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Vamos começar aqui pela academia C e D com climatizador no que se diz respeito à umidade. Esses parâmetros em vermelho aqui e velocidade do ar, eles excederam o valor recomendado de umidade e de velocidade do ar na época do verão. Então as academias que têm climatizador no verão, elas ligaram esse climatizador porque estava muito calor, e esse climatizador, como ele usa água, ele elevou, o verão já é uma época úmida, e ele elevou a umidade do ar interior dessas academias. E a velocidade do ar também ficou acima do permitido, muito provavelmente, porque para você ter uma eficiência do climatizador, você tem que aumentar a velocidade do ar para ele bater bastante ar nas pessoas ali e esse ar refrescar todo o ambiente. Então ele estava trabalhando aqui com os dois pés no acelerador, estava trabalhando com o climatizador no máximo. Beleza? Porém, a gente vê que o parâmetro temperatura aqui, ó, ele está dentro dos parâmetros de temperatura. Então, o climatizador ele foi eficiente para manter a temperatura. Aqui a gente tem um vermelhinho que excedeu um pouco o valor de 27 graus, né, na sala de spinning, uma vez no verão, na época do verão. Então, teve um dia que estava um pouco mais quente, né, no limite, não passou muito, 27, o recomendado aqui dentro do desvio padrão ele está fora. Então aqui a gente vê, né, que o climatizador, pela característica de funcionamento dele, ele fez com que o ar ficasse mais úmido e um ar mais veloz, com mais ventilação ligada ali. E isso foi eficiente para a temperatura, porém, umidade e velocidade do ar não, mas também ele foi eficiente, ó, eu pintei de verde aqui para destacar, que ele manteve o CO2, ó, 630, 657, dentro do parâmetro de 1000 ppm que está registrado na norma. E o CO2 ele é muito importante. Quando a gente compara aqui no verão com a academia que tem sistema de ar-condicionado, a gente vê o seguinte, olha aqui o valor do CO2, o recomendado é 1000 ppm, a gente já estava atingindo aqui 2000 ppm, 3000 ppm, né?
tanto na sala de spinning, 3.000 ppm. Então pensa numa sala fechada, todo mundo fazendo um exercício aeróbico ali, que é a bike, né? Liberando CO2. E essa sala fechada com ar-condicionado lá, manteve a temperatura até, ó, se você analisar aqui, 21 graus, ó, tá vermelho porque tá muito frio, tá? A academia ficou fria, 21 graus, cara, a sala de spinning tá frio. Então, olha que interessante, a academia, ó, ela mantém a velocidade, a academia com ar-condicionado, ela ficou gelado, a umidade baixa, sem ventilação em você, aquela ventania, porém, o valor de CO2 ele está 2 a 3 vezes acima do permitido, né? Então, isso daqui é alarmante, tá? Eu vou falar disso mais para frente, mas isso daqui é alarmante. Esses outros valores em vermelho aqui que a gente vê, ó, são pontos que a academia no verão, o pessoal ligou o ar torado, então em algum momento do ar, no máximo, ele ficou muito frio a academia, né? Então tem essas diferenças. E aqui até a umidade um pouco baixa, né? Baixa não, perdão. Uma umidade alta, né? Que foi observado aqui, né? Nessa academia com ar-condicionado, mas muito diferente do climatizador. Apesar de tá excedendo, mas não é um principal problema do ar-condicionado, tá? O principal problema do ar-condicionado aqui é o CO2. Então aqui, ó, quando a gente olha o inverno, o que a gente vê aqui no inverno, cara? As academias com ar-condicionado, de novo, excedendo 2,5 vezes aqui, ó, sala de spinning, 2.400 ppm de CO2, tá? Então as academias com ar-condicionado no inverno, tudo fechado, tá inverno, não vai abrir janela, a academia tem ar-condicionado, então não se abre janela. Então fica tudo fechado, às vezes o ar fica até desligado, não tem renovação de ar, então CO2 lá em cima, né? Aqui tem alguns, no parâmetro temperatura, conforme a gente analisa ali os parâmetros, a temperatura aqui, a academia ficou até mais quente que o recomendado no inverno, né? Para a temperatura de uma academia, né? Por quê? Porque no inverno você desliga o ar-condicionado dentro da academia, porque tá frio, e aí pode ser que a temperatura ela fica um pouquinho mais quente ali que o recomendado. Mas isso aqui é desprezível, não é o principal problema da academia. O principal problema está aqui no CO2. Quando a gente observa a academia com climatizador, aí a gente vê novamente o problema de umidade excedendo e a velocidade do ar excedendo também, né? Porém, as quantidades de CO2 estão abaixo do limite, né? Dentro ali, abaixo de 1.000 ppm, 764, 631, tanto na sala de musculação quanto na sala de spinning, esses parâmetros foram respeitados. Então, esse aqui foram os resultados, né? Os valores, né? Que foram observados ali, colocados nessa tabela. E eu pintei aqui de verde e vermelho para ficar bem claro sobre a principal diferença dos dois sistemas. Isso aqui já é uma coisa até óbvia de se imaginar, mas quando a gente vê o número, que é 3 vezes o recomendado, a gente começa a entender algumas coisas que acontecem dentro de uma academia, quando você está treinando com a academia cheia e aquela sensação de cansaço, você ofegante, um monte de gente ali, a academia toda fechada com ar-condicionado, né? Então a gente vê essa diferença. E quando você treina aí com um climatizador, um ar renovado batendo em você, você tem muito mais oxigênio, menos CO2 para você respirar. Você está num ar mais limpo, um ar mais agradável de treinar, né? Então, continuando aqui a nossa apresentação, vamos para os resultados, parâmetros físicos. Então, é o resumo aqui de tudo que eu falei aqui, que até agora falando um monte de coisa, né? Temperatura, né? As academias com ar-condicionado no inverno apresentaram temperatura pouco mais quentes que o recomendado. Isso não é um grande problema, né? E no verão, um pouco mais frio que o recomendado. Então o ar-condicionado tem esse dilema de funcionamento. No inverno você tem que desligar, porque você não tem o que fazer, a academia tá frio, então você não vai ligar o ar. E no verão você liga ele demais e ele acaba ficando mais gelado que o recomendado. Já as academias com climatizadores não excederam os limites, mas sustentaram no limite máximo no verão e no mínimo no inverno. Então o climatizador, no verão, ele chega no limite ali do aceitável e no inverno também. Então, não vou falar de vantagem ou desvantagem ainda, mas essas são as características aqui desses equipamentos, beleza? Você provavelmente já
usou esses equipamentos e sabe aí o resultado, né, de como você está no ar-condicionado, está no climatizador. As academias com climatizadores, pois não, errei aqui, não atenderam o valor máximo recomendável nas condições internas para o verão e inverno de umidade e velocidade, umidade relativa e velocidade do ar. Como eu já comentei, o climatizador ele precisa de velocidade do ar e umidade para ele funcionar. Se você colocar um climatizador sem a umidade, ele é só um ventilador. Então, essa característica dele, ela faz com que isso aconteça e fica muito difícil para você que está administrando isso fugir dessa característica. Né? Fazer alguma manobra ali, aumentar um pouco a água, é difícil de você controlar isso. Beleza? Porque ele vai funcionar da forma dele e não tem o que fazer. Parâmetros microbiológicos. Então aqui a gente tem agora uma coisa que interessa, né, para a nossa saúde ali. Ó. O que foi observado? Que não tem desconformidade de contaminação biológica nos ambientes pesquisados das 4 academias, tanto no verão quanto no inverno. Porém, eles encontraram a presença de fungos. Então, o que não há desconformidade? A desconformidade não há no UFC, a unidade formadora de colônia. Então, a quantidade de material microbiológico não estava acima do limite, estava tranquilo. Porém, foram encontrados aí, né, alguns fungos presentes no ar, tanto no inverno quanto no verão, como aspergillus, penicillium e rhizopus, que são fungos que causam aí problemas, né, no seu trato respiratório, são fungos de doença respiratória. Então aqui qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Olha, seja em uma academia com ar-condicionado ou numa academia com climatizador, esses fungos eles estão presentes no ar. Então, se você está num ambiente que tem aí esses contaminantes, você está exposto, né? E aí a qualidade desse ambiente vai dizer, como eu comecei a falar no início, a qualidade da academia. Aí você começa agora a olhar o sistema de climatização da sua academia e pensar, pô, será que esse sistema aqui ele está eficiente aí para os parâmetros microbiológicos? Né? Porque às vezes a temperatura está legal, mas está tudo fechado com o ar ligado, né? Então você vai ficar ali 1 hora, às vezes 2, fazer um cardio ali, respirando intensamente, né? Esses fungos vão estar lá em quantidades pequenas, como observado nesse trabalho. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, a climatização agora ela pode ser, para você que está aprendendo isso comigo, assim como eu aprendi, né, lendo esse trabalho, um parâmetro de qualidade para você escolher a sua academia. Olha que interessante, né? Vamos continuar aqui, ó. O principal, e aqui é minha crítica para as academias com ar-condicionado. Eu já tinha essa percepção, né? Mas agora com valores eu fiquei, inclusive, preocupado, cara, porque você vai fazer ali exercícios ali, você está agachando pesado, você está fazendo exercícios colocando toda a sua capacidade física ali em jogo, às vezes num ambiente contaminado, com ar pesado para você respirar, né? Então, nas academias com ar-condicionado, verificou-se que o poluente CO2 ultrapassa o limite permitido pela legislação brasileira de 1000 ppm nos 2 ambientes, sala de spinning e musculação. E a maior concentração foi na sala de spinning, isso é quase que meio que óbvio, né? A sala de spinning é uma sala com as pessoas, muitas pessoas ali. No trabalho, inclusive, tem a definição de quantas pessoas médias tinham nas salas e tal. Não coloquei aqui porque também é aprofundamento demais. Mas uma sala fechada, com um monte de gente fazendo cardio, fazendo atividade, um aeróbico, obviamente o valor de CO2 vai subir. Isso é quase que intuitivo da gente perceber, beleza? Na academia A, também foram identificados valores excedentes aos limites de compostos orgânicos voláteis e formaldeídos, né? E o presente estudo não detectou problemas em relação ao material particulado de suspensão. Então, poeira dentro de uma academia, que seria uma poeira de terra, né? Vamos pensando no interior ali, Ribeirão Preto, né? Poderia ter particulados, geralmente na época mais seca, né? No inverno ali, como é uma cidade de interior com uma alta atividade agrícola ali, movimento transporte de cana e tudo mais ali nas áreas rurais, você acaba tendo particulado no ar, né? Isso põe muito material particulado no ar, né? Isso é normal nessa época do ano, mas no ambiente urbano ali a gente viu que não foi, pelo menos dentro dessas academias não foi. Mas os compostos orgânicos voláteis e o formaldeído, eles foram identificados nas academias com ar-condicionado. E aí, como que a gente entende isso, né?
Pô, como que tem composto orgânico lá? Alguém tem abriu uma lata de tinta lá, cara? Qual que tá acontecendo? Na verdade, né, se a gente entender que o composto orgânico volátil ele também é um perfume, então as pessoas vão para academia perfumadas, né? Ou não. Acontece, né? Não é, é raro, mas acontece muito. Mas, em geral, as pessoas se preocupam aí com o seu cheiro dentro da academia. Então, qual que é o meu pitaco aqui? Os perfumes, as pessoas usam perfumes. E academia com ar-condicionado, a pessoa entra e sai. Eu não sei ali como é que é a porta dessas academias. Tem academias que tem a porta fechada e tem academias que tem uma porta que fica permanentemente aberta, mesmo tendo ar-condicionado ali. Então, se você tem um estacionamento, se você está de frente a uma rua que tem muito trânsito e tudo mais, esses contaminantes eles podem entrar e eles não vão sair porque você não tem renovação de ar, né? Então, o que me preocupa mais, pelo menos assim, que eu me incomodo, vamos dizer assim, quando eu estou treinando, alguém com perfume muito intenso, né? Ou às vezes a academia muito cheia, muita gente ali usando perfume e tal, e você percebe realmente que fica um cheiro de perfume que não ajuda. E esses são os contaminantes, né? Acabam se tornando em grande concentração num ambiente fechado, contaminantes ali que vão atrapalhar o teu treino, atrapalhar o teu desenvolvimento ou o desenvolvimento do seu aluno aí, né, dentro da academia. Beleza? Então, aqui a gente tem um problema que é o CO2 em academias com ar-condicionado. Essas academias aqui foram estudadas, elas não diferem muito das academias que a gente vê por aí, né? Ar-condicionado é um parâmetro de qualidade. Quando você vai numa academia, a academia fala assim para você, pô, mas aqui a gente tem ar-condicionado. Há 10 anos atrás era um item de luxo numa academia, hoje está se tornando algo quase que padrão para uma academia aí, já de médio e grande porte. Até as academias low cost acredito que são climatizadas com ar-condicionado, porque não tem para onde você correr na hora da climatização. O calor é muito grande e as pessoas querem conforto, principalmente para treinar. Bom, conclusão, né? Vamos discutir aqui. Eu coloquei até essas cores aqui para facilitar algumas coisas que a gente vai falar, né? Os resultados, eles indicam que as academias que utilizam climatizadores evaporativos, devido a 100% de renovação do ar, não apresentaram em nenhuma coleta valores excedidos dos parâmetros químicos, material particulado e parâmetros microbiológicos. Então, o que acontece? Pensa numa ecobrisa socando o ar dentro da academia. Por mais que ela não tenha um exaustor, essa entrada de ar ela vai forçar que o ar que está lá dentro saia. Então isso acaba, querendo ou não, forçando a renovação de ar. Você está jogando ar novo lá dentro a todo custo. Então você está sempre renovando o ar. Vai ficar com a umidade mais alta, vai ficar com o ar, a ventilação mais ventania? Vai, mas vai controlar a temperatura e tem essas vantagens aqui. Agora, as academias que utilizam ar-condicionado apresentam poluentes acima do recomendado. Portanto, para ter uma qualidade do ar interior, em academias com ar-condicionado, é necessário implementar a troca de ar do ambiente, através de uma vazão mínima de ar exterior para a ventilação, né? Com uma média aí ela colocou os valores aqui de 40, mais ou menos 1, e 34, mais ou menos 1 metros cúbicos por hora por pessoa, na sala de spinning e sala de musculação, respectivamente. Então, aqui, obviamente, para você renovar o ar, né, você tem um ambiente fechado, para resolver esses problemas que foram encontrados com esse trabalho, você teria que ter um tipo de um exaustor, né, ou alguma coisa colocando ar dentro dessa academia aí com ar-condicionado. Então, ela tem que renovar o ar, tem que sair o ar velho e entrar novo, né? Então, esse é o sistema aqui de troca de ar ambiente, né? Você tem que dar um jeito de fazer isso. E as academias com climatizadores evaporativos necessitam controlar valores de umidade relativa e velocidade do ar. Foi o que eu falei ali, beleza? E a minha opinião, como a gente conversou até aqui, provavelmente já está óbvio, mas eu vejo que o melhor dos dois mundos. Qual que é o melhor dos dois mundos? Cara, nada substitui o serviço que o ar-condicionado faz. Você não consegue com climatizador dar esse conforto, trazer esse resultado para dentro de uma academia, ainda mais se essa academia for grande, né? Você vai colocar ventilador, climatizador numa academia muito grande, acaba ficando
difícil, né? E ela vai esquentar, porque ela deve ter um telhado grande, né? As academias hoje elas são praticamente galpões com ar-condicionado, né? Galpões climatizados, né? Então aqui, nessa tabela aqui, eu quero mostrar o seguinte: tudo que o climatizador evaporativo é ruim, tudo que o ar-condicionado é ruim, tudo que está em vermelho no ar, o climatizador evaporativo ele é bom, né? E tudo que está bom no ar, o climatizador evaporativo ele não dá conta, entendeu? Então assim, não é tão fresquinho um climatizador quanto um ar, né? Porém, a qualidade do ar não é tão boa no ar-condicionado quanto é do climatizador. Então, os dois precisam de manutenção, como eu descrevi aqui. Tanto um climatizador quanto um ar-condicionado sem manutenção vai ser prejudicial para quem está respirando aquele ar. Qual que é o melhor dos dois mundos? A união dos dois. Eu imagino o seguinte: se o climatizador ele consegue abaixar a temperatura do ar, né, existe um parâmetro ali também ambiental, né? Dependendo do clima, o climatizador ele tem uma resposta. Então, num dia muito úmido, ele não vai funcionar tão bem quanto num dia seco, por causa que a umidade já está alta do ar, então você liga a umidade ali, ele não vai resfriar muito mais o ar. Tem toda uma dinâmica do climatizador evaporativo. Mas se você usar um climatizador evaporativo para a renovação de ar da sua academia, que já tem ar-condicionado, eu imagino, né, faz sentido imaginar, faz sentido você pensar que esse ar renovado que o climatizador evaporativo coloca dentro da academia, ele já entra numa temperatura um pouco mais baixa. E isso vai facilitar ali o trabalho do ar-condicionado de gelar esse ar pelo sistema do ar-condicionado. Então, se você fizer um estudo ali, um meio termo, uma união dos dois sistemas, pode ser que você encontre um ideal ali, dependendo do tipo de ambiente que você está. Eu falei, tem academias que são galpões, tem academias que são piso, né? Academias 2 andares ali, então você tem laje, você tem ambientes menores, né? Quando a academia é muito grande, tem galpões, eu vejo que as pessoas elas podem usar exaustores, né? Que o ar quente, sabidamente, ele fica em cima, então o exaustor vai tirando esse ar quente e você coloca ares condicionados em alturas mais baixas, né? Que aí você vai ter uma coluna de ar gelado mais baixa ali. Você não vai precisar gelar até em cima no galpão, você gela uma altura menor desse galpão e aí você renova o ar colocando esse ar aí através de um climatizador evaporativo. Então essa é a minha opinião. A união dos dois mundos, né? É a melhor coisa. E a gestão, isso é inclusive uma crítica para quem está presente ali nas academias, profissionais ali da educação física, os personagens que estão de sala, que cuidam abre a academia e recebe os alunos ali. Você pode simplesmente ali otimizar o seu dia, abrindo a janela de manhã para trocar o ar da academia, liga o sistema de ventilador. Tem muitas academias que ainda tem ventilador, por mais que tenha ar-condicionado ali, nem todo dia se liga o ar, tem um ventilador ali. Liga a ventilação de manhã e abre as janelas. Você já vai estar dando uma renovação grande do ar ali, né? E aí ao longo do dia, você obviamente, se a sua academia tem ar-condicionado, você fecha a janela, né? Você diminui a entrada de ar quente no seu ambiente e mantém esse ambiente climatizado. Então essa lógica, entender a funcionamento, a dinâmica do ar, né? De você estar aproveitando os momentos do dia para melhorar a qualidade do ar da sua academia. E num segundo momento, né? Se for possível, você pode usar, né? de arborização, né, de plantas ali no entorno, né, depende muito do imóvel, não serve para todos os casos, mas se você põe árvores ali no entorno da sua academia, se você coloca ali vegetação ali, se você está num ambiente ainda que tem isso disponível, né, se você não está num centro urbano cheio de veículos e estresse, você está num lugar mais tranquilo, você pode aí usar isso como já está ali, né? Você pode simplesmente aproveitar dessa natureza, da arborização para melhorar a qualidade do ar, como você pode implantar isso se o seu imóvel permitir, tiver espaço e tudo mais. Então essa é a minha opinião. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí que a gente vai conversando nos comentários e até a próxima. Valeu, até mais!